seguir, ponto a ponto. Apoio Unifacisa. Alô, amigos, um abraço a todos. Continua o impasse entre Brasil e Estados Unidos sem a existência de um canal que possibilite algum tipo de entendimento. E o 1º de agosto, prazo para entrar em vigor as tarifas de Donald Trump, está cada vez mais próximo. Eu sou Paulo Roberto, estou na Rede ITA e o Ponto a Ponto está começando. O grupo de 8 senadores brasileiros que está nos Estados Unidos tentando contato com alguém que possa abrir alguma porta para começar alguma negociação, continua tentando fazer esses contatos. Pela declaração dada pelo presidente americano Donald Trump na última quarta-feira, está difícil que alguém abra alguma janela ou gaveta para que a negociação com o Brasil se inicie. A nossa entrevista da semana é com o ex-secretário de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de Campina Grande, engenheiro eletrônico Alexandre Moura. Com novas tecnologias surgindo a cada dia, nós precisamos nos adaptar a aplicativos e a equipamentos que acabam se tornando indispensáveis para todos nós. E nós convidamos o mestre Alexandre para um bate-papo sobre essa temática no Ponto a Ponto, a quem agradecemos a presença. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. Eu agradeço a quem agradece eu que está aqui de novo com você. Mudaram muito as coisas de quando Alexandre Moura foi secretário de Ciência e Tecnologia de Campina Grande para hoje? Bastante. Antigamente a tecnologia mudava assim, entre 1 ano e meio e 2 anos. Agora são algumas semanas, tem novidades. Né? Sempre surgindo coisas. Principalmente agora, nesse 2025, aí, nos últimos 2, 3 anos, com inteligência artificial, o negócio está maluco. Você chegou no último fim de semana de mais uma viagem à Europa. O que é que viu de novidades? O que é que conversou com o pessoal por lá? Olha, você começou o assunto logo da entrevista de hoje falando vamos dizer assim, desse entreveiro diplomático Brasil e Estados Unidos. Toda vez que a gente conversava com alguém, sempre terminava nesse assunto, perguntando como é que ia estar essa questão em relação à economia do Brasil. Esse é o principal problema. Na questão tecnologia, é IA dominando em todas as áreas, então quem não tiver antenado para isso vai ficar complicado, vai ficar fora do mercado, principalmente em alguns setores da economia em nível mundial. Alexandre, o sistema bancário mundial está muito diferente aí fora, Estados Unidos, Europa, Ásia, Oceania, do que nós temos aqui no Brasil ou não? Não, veja, a gente sempre foi líder nesse segmento, por motivos óbvios. Né? Nos anos 80, a gente tem uma inflação desenfreada e uma forma de você fazer os bancos funcionarem era automatizar. Então, o sistema bancário brasileiro é líder nessa área de tecnologia, em todas as áreas, em todas, inclusive no uso agora também de inteligência artificial. Os outros países que vêm atrás. Para você ter uma ideia, Paulo, os americanos ainda não conseguem fazer transferência automática, com raras exceções, entre bancos, né, como a gente faz aqui. Você pode fazer um crédito na sua conta, eu mando um dinheiro para você de um banco A para um banco B sem problema nenhum. Lá tem um procedimento ainda que leva algum tempo para aparecer o dinheiro. Aquela história da compensação. Da compensação. Né? Então, somente para citar um exemplo, tem outros. Né? Então, não é como a gente está acostumado aqui. Tá? E na Europa também, com raras exceções novamente, toda a regra tem, mais ou menos a mesma coisa. Mas o maior sistema financeiro, a gente sabe que é o americano. Agora, aqui no Brasil nós temos poucos bancos. Nos Estados Unidos, você conhece muito mais que eu e outras pessoas que estão nos vendo, praticamente em todo pé de escada, você vê um caixa eletrônico, tem banco que a gente nem sabe o nome, nem sabe que existe. Por que aqui tem tão poucos bancos? Novamente, é um modelo do sistema bancário. O modelo americano, que continua ainda, já está mudando ao longo do tempo, vem mudando. Né? Nos últimos 20 anos, eles estão se alterando várias coisas, estão se adaptando. Os bancos são estaduais. Então, você tem, tanto que tem, por exemplo, First Bank of Florida, primeiro banco da Flórida. Tá? Aí, esse banco ele só funciona na Flórida, ele tem correspondentes nos outros estados. Às vezes tem até escritório, né, se for maior. Quando a gente pensa no Bank of America, acho que ele está em todo canto. Não está, ele tem alguns correspondentes, ele tem a sede em determinados pontos. Essa é a legislação local, porque os estados são muito fortes. A legislação dos 50 estados, cada uma tem a sua.
Tem uma legislação federal, né, do FED, né, que é o banco central deles. Tem estado que até parece com outros, né? Mas outros muito diferentes. Inclusive, tem coisas interessantes. Isso no sistema financeiro estão ajustando, porque tem algumas regras mundiais que eles têm que seguir e por isso estão se adaptando. Mas tem coisas em alguns estados, de uma forma geral, que é crime, no estado vizinho não é. Não é. Tá? E isso também impacta o sistema financeiro. Isso já mudou muito. Mas é por isso que você tem a gama enorme de bancos. E já houve também muitas fusões, teve a questão das crises, aí vai mudando. Mas é muito diferente do que a gente está acostumado aqui. Por isso que a gente também tem só uma dúzia de bancos, comprados americanos, que tem centenas ou mais. Eu vi lá um banco interessante, e quando eu cheguei aqui, mostrei a foto para Reginaldo, nosso chefe do estúdio aqui, e ele disse o significado que eu não posso revelar aqui. É um banco PNC, eu acho que você viu lá, né? Tem um banco com essas iniciais, que eu não sei exatamente o significado, mas ele traduziu aqui para o nosso português. Vamos falar sobre, por exemplo, a informática e hoje a inteligência artificial, a tecnologia na aviação. Você conhece bem essa área também? Olha, o avião está praticamente voando sozinho também, né? A gente tem que analisar, tem que voltar um pouquinho, bem rápido. Eu sei que o tempo é curto para a gente fazer tudo. Mas veja, a inteligência artificial não é uma coisa nova. A teoria estava pronta no final dos anos 50. Começou a ser usado pelos americanos na Guerra do Vietnã nos anos 60, nos drones. Que já tem drone também desde os anos 60, não é como hoje, né? O que foi que mudou em 2022? É que popularizou. Hoje você teve o ChatGPT, que foi o primeiro, tem outros, né? E essa é a inteligência artificial generativa, que você pega as coisas e ela faz as pesquisas e gera os resultados. Mas o que foi que aconteceu em 2022? Popularizou. Comparando, é a mesma coisa quando surgiu o primeiro PC de computador. O computador sempre existiu desde os anos 30. Chegou em 1979, 80, surgiu o PC, o computador pessoal, que é aquele de mesa que a gente usa hoje, notebook, tablet, etc. Essa foi a diferença. Na aviação, os primeiros aviônicos, que são a parte eletrônica dos aviões, né, principalmente de informações, etc., desde os anos 60, final dos anos 60, você já tinha pousos automáticos, dependendo do tipo de avião. Um deles, eu acho que não é da minha época, eu vou citar aqui, mas da sua, o Caravelle, que era um avião francês. O Caravelle foi muito usado pela Cruzeiro do Sul. Aqui no Brasil. Ele foi um dos primeiros aviões que pousava sozinho. Se você dava os dados lá, ele tinha um computador, e o computador calculava a distância de pista, a distância de pouso, etc., e ele pousava sozinho. Inclusive tem fotos, tem imagens, tanto o comandante quanto o primeiro oficial, com as mãos fora do manche, né? Fora na direção do avião, e provando que ele descia sozinho, né? E também decolava. É claro que tem a supervisão humana. Hoje você já consegue fazer isso com inteligência artificial e, de certa forma, de uns anos para cá, já tinha alguns instrumentos. Hoje tem avião da Embraer que só precisa de um piloto. A legislação, dependendo do tipo de avião, precisa ter 2 sempre. Mas, por exemplo, um jato privado pode ter só 1. Estoque de empresa. Eu trabalhei numa empresa aqui em Campina Grande, fui gerente, onde nós tínhamos aquele fichário, as fichinhas de cada produto, de cada mercadoria. Aí tinha 100 no estoque, vendia 5, você ia diminuindo com a mão a cada dia. Como é que é isso hoje, rapidamente? Há tempo que já é automatizado e hoje não precisa nem de iluminação. São robôs que fazem Por que não precisa de iluminação? O robô não precisa enxergar. Tá? Então, pode apagar a luz de noite, pode ir embora. Porque a gente fala de fábrica no escuro, né? Quando é fábrica no escuro é porque é todo robotizado. E o robô com IA, ele faz a arrumação do estoque, ele verifica, tira. Todos os sistemas também já estão integrados. Na hora que vendeu lá na ponta, no caixa, já decrementa lá, não precisa mais olhar a fichinha, né? É assim que funciona hoje. Quem não tiver tiver ainda na parte antiga, que dificilmente existe, está fora do mercado. Folha de pagamento. Isso aí é mais fácil. Computador, na realidade, banco de dados surgiu para folha de pagamento, né? Tanto que os primeiros bancos de dados do final dos anos 50 era exatamente para fazer pagamento para grandes empresas. Imagina que tem empresa, como ainda tem hoje, com 100 mil, 200 mil funcionários, já pensou o cara fazer isso na mão? É como eu sempre digo, banco do jeito que a gente existe hoje, no mundo todo, sem computador é impossível. Já pensou como era antigamente? Eu lembro o gerente, você fazia o depósito, o gerente ia lá manualmente. E que ia testar. Exatamente. Tinha a cadernetinha. Tal. Por que eu digo isso? Porque meu pai foi diretor de banco. Então, a gente guardou algumas coisas dele, né? E eu ainda tenho aquelas cadernetas que se usava até a metade dos anos 60. E aí tem uma curiosidade. A automação bancária que a gente conhece hoje surgiu em Recife. Pouca gente sabe disso. No Banorte. O Banorte chegou ali nos anos 70, até metade dos 70, a ser o banco mais automatizado
do Brasil. Inclusive, foi quem primeiro lançou essa questão de você sacar em qualquer agência do Banorte, porque eles duplicaram todas as fichas de assinatura e distribuíram pelas agências de forma eletrônica. Banco de dados de qualquer coisa é fácil hoje? Tem N, né? Tem N tipo de bancos. Hoje está cada vez mais específico. O engraçado é que a tecnologia, Paulo, ela gira. Ela começa primeiro se espalhando para todo canto, depois ela volta para ser particular. Então, o que a gente chama verticalizar. Já passou da fase horizontal, agora tem bancos de dados específicos que funcionam para determinados tipos de ação. Tem para tudo que você imaginar. Por que é que ainda tem algumas, sobretudo no serviço público aqui no Brasil, Alexandre, algumas empresas e até governos estaduais que ainda estão nessa coisa do manual, você quer pagar um imposto da sua casa e tem uma dificuldade imensa. Por que será? Decisão política. Aí não tem para onde correr, porque, veja, você precisa de investimento. E não é investimento, muita gente pensa que é comprar um software, comprar um computador. Tem que investir em pessoas. Que saibam operar. Que saibam operar e saibam manter e façam a cada vez mais utilização. Aí esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, bem rápido, é que o pessoal quer fazer tudo de uma vez só. Você tem que fazer um planejamento. O que é serviço para o cidadão, então vamos focar nisso inicialmente. Depois você vai fazendo outras coisas. Vai evoluindo. Mas o pessoal quer resolver todos os problemas de uma vez só. Não vão conseguir nunca. Aí gera problema. Biometria e reconhecimento facial, o que é que a gente pode falar sobre isso? Isso já é passado. Porque é coisa de ontem. É coisa de ontem. Não tem, hoje precisa disso. Tem um negócio cada vez está ficando mais perigoso. Segurança cibernética, né? Segurança da internet. Existe guerra com isso. O Brasil hoje, qualquer outro país, está brigando, né? A gente não sabe, é uma guerra invisível. É defesa e ataque. O Brasil está sendo atacado, aí toda hora, todo instante, também com a gente também ataca. Não venho dizer que ninguém tem santo nessa história, que é exatamente os hackers, etc. Hoje é uma necessidade para qualquer empresa aqui de Campina Grande, qualquer lugar, ter defesa cibernética, porque senão o seu negócio pode ficar fora do ar por muito tempo. É o tal do sequestro, que é o pior, né? Que aconteceu várias vezes, já inclusive aconteceu aqui em Campina Grande. A gente não pode mencionar o nome da empresa por motivos óbvios. Mas já aconteceu aqui, não é uma coisa incomum, inclusive aconteceu no Brasil, em alguns governos, em algumas cidades. Do jeito que se sequestra, digamos, entre aspas, o dinheiro, sequestra dados. Tudo. Né? E o pior é sequestrar dados, né? Porque deixa você completamente... Não, você não consegue emitir nota, você não consegue receber dinheiro, está tudo bloqueado. Pois bem, para a gente fechar esse primeiro bloco, é possível algum ser humano se esconder hoje no mundo atual? Dificilmente. Eu diria que está tendendo a ser impossível. Porque tem câmeras... Tem câmera em tudo que é canto. Reconhecimento facial. Na cidade de Londres, por exemplo, talvez seja a cidade que mais tenha câmera, né? Há muito tempo que eles fazem isso. Você praticamente tem em todo o bairro da cidade, em toda a rua, tudo centralizado. Evidentemente que isso demanda um investimento pesado, mas é muito difícil. Cada vez, e onde tem muita concentração de gente, certamente é impossível. Pois bem, estamos assim concluindo o nosso primeiro bloco da entrevista com o doutor professor Alexandre Moura, engenheiro eletrônico, que veio conversar conosco. A gente volta já já para falar também sobre esses equipamentos que o celular substituiu. Ontem eu contei mais de 30. Rapidamente a gente vai falar sobre isso. Não sai daí, o Ponto a Ponto volta já já. Estão abertas as inscrições para transferidos e graduados do curso de Medicina da Unifacisa. Somos o melhor ecossistema educacional da região e referência em ensino médico em todo o Brasil. Faça a escolha certa e estude medicina com uma estrutura de excelência. Inscreva-se agora. unifacisa.edu.br. Unifacisa. Medicina na prática, certeza no futuro. Estamos de volta com o Ponto a Ponto. O agro deverá ser o setor mais afetado quando as tarifas de Donald Trump entrarem em vigor. Um levantamento feito mostra que, por exemplo, pode acontecer uma queda até de bilhões de dólares nas exportações brasileiras. E curioso é que ainda há quem diga que essa briga, esse quiprocó, não vai provocar prejuízos econômicos ao Brasil. Quem viver, verá. E a gente vai ao segundo bloco, então, da entrevista com o doutor Alexandre Moura, que veio conversar conosco. Alexandre, teve um evento nesta quinta-feira no Sebrae, uma palestra sua, foi sobre o quê? Na realidade,
A gente está com ecossistemas aqui, né? Tem 7 ecossistemas no estado, com o apoio do SEBRAE, ecossistema de inovação. E dentro desses ecossistemas, nós temos subecossistemas, vamos dizer assim. E nessa quinta-feira passada, foi feito pelo ecossistema de inovação da área de médica, né? Então é voltado para aqui o cluster, vamos dizer assim, da área médica, me pediram para dar uma palestra sobre a questão de como funciona uma empresa. Então, até eu sugeria, até num trocadilho, do zero ao sucesso. Mas, Paulo, é basicamente o que eu falei lá, todo mundo sabe, só que ninguém pratica. Aquela velha história. Faço o que eu faço, mas não faço o que eu digo, né? Ou então inverso, também serve. O grande questão é que quando as pessoas montam a empresa, acham que determinadas coisas ela não tem que se preocupar. Não dá importância, né, certas coisas. Às vezes deixam terceiros cuidar, então basicamente foi informá-los e mostrar como é que funciona na realidade uma empresa, como é que deve ser conduzida desde o início, né? Por isso, a partir do zero. E quando você começa é muito melhor do que porque você não tem vício. Então basicamente foi isso. É interessante, eu acho que quem teve lá deve ter ficado satisfeito, e eu também ensinei uma regrazinha de como você consegue manter suas finanças em dia, tanto na vida pessoal, no seu CPF, como no seu CNPJ. Muito bem. É uma regra aí, basicamente, interessante aí para quem quer cuidar da parte financeira. Antes que a gente fale nos equipamentos que o celular tem substituído, eu lembrei que vi uma entrevista essa semana de um dirigente do INSS, e ele disse que a Dataprev, que controla todos os dados do INSS, ainda está com um sistema que há 15 anos é usado. Talvez por isso que os caras conseguiram fazer o que fizeram aí. Por que esse pessoal não se atualiza também? No governo federal, Alexandre? Não faz pergunta difícil, né? Porque, veja, não é os 15 anos. Os sistemas da Dataprev são muito mais antigos. A tecnologia tem duas coisas aí. Você tem que, em determinadas áreas, você tem que estar com a última tecnologia, por questões até de segurança, e tem aquela tecnologia que você pode manter utilizando por muito tempo. Você tem que saber fazer esse balanço, né? No caso da Dataprev, que tem inclusive recursos para investimento, eu não entendo porque determinadas áreas eles não se atualizaram. Tá? Mas isso é uma crítica minha, eu não conheço sistemas a fundo para dizer o geral, mas é o que a gente vê de informações, conversa com pessoas, etc. A outra coisa é que muita gente quer trocar a tecnologia, assim, liga um e desliga o outro. Não é bem assim. Você mantenha o que está funcionando, bota o novo em paralelo. Quando está todos funcionando, você troca. Todo mundo que fez dessa forma funcionou bem. Quem fez de outra forma, querendo trocar da noite para o dia, tipo, desliga na sexta para ligar na segunda, deu problema. Tivemos exemplo, inclusive, aqui em Campina Grande. Vamos falar sobre esses equipamentos que o celular substituiu. Eu lembro aqui de alguns, por exemplo, GPS, bússola, MP3 player, console de jogo, aparelho de DVD, rádio portátil, despertador, relógio. É muita coisa junta. Máquina fotográfica é a principal, né? Filmadora. Filmadora, gravador de entrevista. Gravador de voz. Também de imagem. Álbum de fotografia. A única coisa que eu continuo usando, que eu não deixo, é meu radinho de pilha. Porque senão daqui a pouco você vai ficar agarrado com o equipamento a vida inteira. Mas mudou tudo. Essa é uma lista que é infindável. Você também tem acessar outros computadores, né? Na realidade, eu não ando mais com notebook. Eu só ando com meu celular. Tá? Então, resolve tudo com ele? Resolve tudo com ele. E já tem hoje, que é um pequeno gadget, tem uma pequena coisa que você pode projetar a imagem na parede. Então, se você está querendo até não ficar cansando olhando, você tem como projetar a imagem na parede. Põe ali ele escoradinho em alguma coisa e projeta a imagem na parede. Então, tem vários outros complementos que você pode usar. O celular hoje, ele juntou tudo. Há uns anos atrás, a gente falava que ia ter a convergência das 3 telas, que era a tela da TV, a tela do computador e a tela do celular. A briga era para saber onde seria essa concentração. A resposta foi dada por você. Foi no celular. Então, você consegue... Você assiste televisão ou no celular, né? Você usa o celular como computador. O rádio também. A gente está com um problema, pouca gente fala nisso. É uma das curiosidades que existe que a tecnologia causa. A gente está com uma geração bem mais recente, em torno de 20 e poucos anos até, que estão desaprendendo a usar teclado.
eles só usam esses 2 dedos. Sim, os polegares. e não sabem mais escrever, não né? sabe mais. Esse aí nem fala mais. Autógrafo, nada, porque usa a biometria, né? Muita gente pergunta por que eu uso agenda de papel. É para não perder o jeito de escrever. Mas, veja, tem gente que vai chegar para trabalhar, ele acha que pode usar um tablet. Aí tem lá um desktop, você sabe que é o computador normal com teclado. Eles ficam olhando para o teclado assustados. Você sabia que está tendo curso de como usar teclado? Como existia antes de datilografia, Isso, né? porque tem canto que você precisa. Você não vai fazer determinada coisa tudo no tablet. Claro que com o tempo talvez isso até aconteça. Mas, por enquanto, você ainda precisa usar teclado. Então, tem call center que está com problema de gente, porque tem horas que eles ficam procurando onde é que está o... Essa semana eu tive que ir num cartório fazer uma ficha nova, porque minha assinatura mudou. Demorei tanto a assinar que ficou diferente. Exatamente. Você perde o hábito. Você perde o hábito. Você matou a charada. Se você continuar só usando os 2 dedinhos, né? E eles têm uma velocidade imensa, eu não consigo usar. Eu uso o celular usando o indicador. Mas essa turma, meu filho, por exemplo, usa só os dedos. Outro dia, conversando com o Dr. Dalton Gadelha, aí Dalton disse, olha, eu posso estar na Europa, posso estar nos Estados Unidos, onde eu estiver, eu estou com o ecossistema Unifacisa aqui na mão, no celular. Exatamente. Controla tudo, acompanha tudo de onde estiver. É o nosso caso. Às vezes eu estou viajando, mas eu estou falando, converso com o cliente, às vezes o cliente não sabe nem onde eu estou. Faço uma videoconferência, eu quero estar numa sala. Né? Resolve tudo. Bota uma tela atrás, que você sabe que hoje você bota o fundo, né? Isso. E ninguém sabe nem onde você está. Impressionante. A gente falou sobre esses sistemas todos que afetam aí vários setores da sociedade. Quem fornece esses sistemas tem acesso a hora que quiser a eles todos? De certa forma, sim. Você, veja, tem coisas que você usa sem pagar. Você não pode reclamar se alguém está pegando suas informações. Tem gente que reclama, ainda tem gente que reclama. E tem aquele que você contrata. Aí você bota no seu contrato alguns termos de sigilo e, evidentemente, que tem como verificar se isso está sendo cumprido. A gente estava falando no início da entrevista, você estava falando sobre a questão desse problema Brasil e Estados Unidos. A gente tem que entender que o outro lado, né, os americanos, eles têm as plataformas. E as plataformas, basicamente, fazem funcionar toda a economia de praticamente todos os países do mundo, né, pelo menos no mundo ocidental. E se, por um acaso, esse negócio escalar até um absurdo de travar, nós vamos ficar complicado. Deixa eu entrar nessa questão, por exemplo. Nós sabemos que na Amazônia você só tem a internet de Elon Musk, né? Por enquanto. A maior parte do território, sim. Inclusive usado pelas Forças Armadas, nas suas estratégias todas. Eles estão lançando cabos submarinos no Rio, né? Cabos de internet, mas ainda não está tudo Ainda pronto. não está. Então, digamos que o doutor Elon Musk queira acompanhar tudo que estão conversando e fazendo e planejando. Ele tem condição de fazer isso com a sua equipe? Isso é criptografia pesada. Então, as Forças Armadas têm seus sistemas criptográficos. Isso aí é coisa desenvolvida aqui. Então, tanto a Força Aérea quanto a Marinha, quanto a Aeronáutica, eles têm uma criptografia. O equipamento pode ser o dele, mas o software que roda dentro é nacional e nesse caso específico, que é o chamado Link BR2. Então, guarda esse nome que você, como ex-militar, vai ouvir isso muito daqui para frente. É o que faz conversar uma aeronave com outra, uma embarcação, um blindado com outro, uma embarcação com outro, e entre eles. A base com unidade móvel. É um negócio chamado Link BR2, BR de Brasil. Isso é um software que foi desenvolvido, evidentemente é extremamente sigiloso, a complicação... Nós temos hoje, só para esclarecer a quem está nos assistindo, por exemplo, no Exército você tem um setor de guerra cibernética, né, lá em Brasília. Na realidade, as 3 forças têm. Tem. Então, esse link é nosso. Agora, veja, a plataforma é estrangeira. Se o sujeito apertar um botão lá... Se ele desligar, você fica sem às cegas, não fica? Você vai ter que usar novamente redes terrestres, né? Então, link, como a gente tinha antigamente, link da Embratel, etc., por torres, etc. Você dá um passo bem grande para trás. E você fica um certo tempo às escuras, não fica? Você vai ter esse delta T de tempo, né? Por exemplo, eu tenho um GPS, tem uma discussão... Eles estão falando muito mas na atualidade. Não dá para desligar do jeito que estão falando. A tecnologia, porque levaria muito tempo para explicar. Enfeita o pavão, né? O pavão está muito bem feitado. Você dá para algumas áreas, tem umas regras aí. Mas prejudica, se quiser. Não, pode atrapalhar. Aí se fala, eu vi, inclusive, desculpe, mas da hora é risível até. O governo, vamos criar um estudo aqui para montar o GPS brasileiro. Ou para usar o da China. Isso seria imediato? Não. Veja, os equipamentos têm que estar... Veja, quem é que... vamos lá, é fácil de entender. Você tem seu radinho de pilha, não tem? Todo mundo tem. Eu vejo até nas suas colunas a foto lá dele.
Rádio é um sinal unidirecional, ou seja, sai da estação e vai para o seu Vai para raio a de pilha. anteninha do seu rádio ali. O GPS é a mesma coisa. O que é que acontece no seu raio de pilha? Ele entende o que o sinal de rádio está vindo, transforma em notícia, em música, etc. O GPS é a mesma coisa. Quem processa o GPS é o seu aparelho. Então, para funcionar, ele tem que estar adaptado Aquele sistema. A maioria dos equipamentos mais novos, tanto celulares quanto outros, porque não é só o celular que tem GPS. Tem outros computadores, tanto notebook, etc. Já usam o clonais russo e o GPS americano. Só que nem todos têm a mesma cobertura do GPS. Lembre-se, esse negócio é caro, é custo. Os americanos levaram 20 e tantos anos para ter a rede completa. E pouca gente sabe, mas eu andei lendo essa semana, me confirme se isso é verdadeiro, que quando você compra, por exemplo, um celular, no preço do celular você já está pagando pelo uso disso sem saber. Isso, não é verdade? Veja, quando você compra um celular, ele tem um software dentro. Todo fabricante de software está recebendo um pedacinho daquilo que você pagou ali, né? Dali, porque isso é o chamado royalties de licenciamento. O GPS é a mesma coisa. O GPS é do Departamento de Defesa americano. Foi eles que bancaram. Tá? E tem uma diferença no GPS. Tem um GPS militar. Sim. Tá? E tem um GPS civil. Qual é a diferença de um para o outro? O militar, os americanos não divulgam, né? nem o russo, evidentemente. Tem uma margem de erro extremamente pequena, praticamente milimétrica. Ou seja, enxerga um alfinete no quintal de qualquer um de nós. Né? Bem preciso. Bem preciso. O nosso é em torno de 1,5 metro ou 2 metros de distância. Então, se o GPS está dizendo que eu estou nessa sala, ele pode estar medindo que eu estou encostado ali na parede, ou estou na sua cadeira, ou junto de você. Porque a diferença é entre 1,5 metro e 2 metros, dependendo da posição geográfica. E não é muita coisa, né? Não, para o que a gente usa não tem problema nenhum. Para você chamar o Uber, para saber onde alguém está, para né? chamar o rapaz do iFood na hora que for entregar, não vai ter problema nenhum. Para um avião, não tem problema. Agora, para um ataque militar, para um jato, um caça, precisa de ter precisão milimétrica. Resumindo isso aí, esse negócio de desligar o GPS do Brasil não funcionaria. Do jeito que estão falando, não é tão fácil assim. Não. Talvez seja mais fácil até, não é bom nem falar, mas a gente tem que comentar, seja desligar a internet. Isso aí também é possível? É possível. Não, assim... Porque, peraí, se a Anatel aqui desliga... Porque tem país, Coreia do Norte, desliga, não é isso? É isso que eu ia dizer. Né? Então, pode também desligar. O americano lá, que é o dono da rede, ele pode desligar, não pode? Por exemplo, aí você disse, e o GPS, por exemplo, na Coreia do Norte? Por quê? O governo não deixa você ter o receptor. Né? Está mais lembrado na Segunda Guerra Mundial o que é que os alemães faziam quando ocupavam o país? Tomavam os rádios de todo mundo. Para ninguém ouvir nada. A BBC. É a mesma coisa, no caso do GPS. No caso da internet, não. Você tem como fazer, tanto que os governos bloqueiam. No Irã é bloqueado. Na parte bélica, isso então aí é desastre completo. Então, por exemplo, todo armamento hoje nosso, né, não é da sua época, mas todo armamento nosso tudo eletrônico. Não tem para onde correr. É tudo baseado em eletrônica. E tudo é baseado em posicionamento. Hoje, praticamente, piloto kamikaze não existiria mais porque você ataca com o drone. Com o drone. Se derrubar o drone, não morreu ninguém. O sujeito controla de uma sala, né? Vamos lá. Se você pegar até o próprio soldado, a gente tem não é mais projeto, porque já está sendo usado, é o Cobra, combatente brasileiro. Parece um Robocop. Se você pegar os equipamentos que estão na farda do soldado, inclusive tem microtecnologia, né, nanomicro no tecido, que verifica batimento cardíaco, verifica temperatura corporal, tudo, né? Se ele for ferido, onde é o ferimento, que gravidade tem. Isso não é ficção não, pessoal. O Exército Brasileiro já usa. Né? Existe. Já usa. Tudo bem, Alexandre. Eu acho que deu para a gente dar uma esclarecida a esse povão que está nos assistindo aí. É sempre bom recebê-lo aqui para trocar ideia e receber essas informações importantíssimas. Viu? Muito obrigado mais uma vez. Prazer é meu, Paulo. Sempre que você chamar e eu tenho disposição, eu estarei aqui. Muito obrigado. E a você de casa, o nosso melhor agradecimento. A gente se encontra no próximo Ponto a Ponto. Felicidades e até lá. Ponto a Ponto. Apoio Unifacisa.